Fala galerinha aí do sétimo ano AIB, tá? Bom dia para todos. Hoje é segunda-feira, né? Dia 6 de abril. Vamos começar aí a nossa semana com essa correção, né? Da nossa atividade que foi proposta na aula anterior, tá? Nas páginas aí 111 e 112, tá certo? Prestem bastante atenção na correção, tá ok? Porque vocês têm que fazer as devidas anotações, tá certo? Não basta só observar o cálculo inteiro desenvolvido, tá? E aí chegar, apagar ali sua resposta e colocar a resposta correta, né? É bom que você copie toda a correção, tá certo? Se possível, faça esquemas aí para que você depois não tenha, tá? Dificuldade na hora de estudar, tá certo? A maioria dos alunos eles copiam só a resposta ali nua e crua, né? E aí acaba que depois vai estudar, como é que estuda só com a resposta ali, né? Seca, sem cálculo, né? Então procurem fazer as devidas anotações, tá certo? Procurem fazer aí da melhor maneira aí para que vocês possam depois, na hora de estudar para realizar alguma prova, alguma atividade avaliativa, né, que vocês tenham a noção, tá certo? Do que vocês corrigiram, tá ok? Então, ó, nós temos aqui a questão 12, que nós vamos utilizar partículas positivas e negativas, tá? E aí nós vamos desenhar grupos que representem esses números aqui, tá? Uma questão considerada fácil. Eu tenho aqui, né, o número 4. Como é que eu vou representar 4 em forma de partícula, né? O 4 está positivo, né? Portanto, aí você vai desenhar o esboço, já está desenhado aqui, tá? E aí você vai colocar então 4 partículas positivas. Então, uma, duas, né? 3, 4 partículas positivas, ok? Muito fácil. Aqui nós temos na letra B o menos 2, tá? E aí nós vamos desenhar então duas partículas negativas. Eu sei que cada uma vale menos 1. Então aqui eu tenho um total de menos 2, que é exatamente o número aí que ele solicitou, tá? Na letra C eu tenho menos 1, certo? Lógico, então eu vou representar só aqui, ó, por uma única partícula negativa, tá certo? Também muito fácil. E na letra D eu tenho o número 0, né, para mim estar representando, né? Como é que eu vou representar esse zero? Então eu sei que uma partícula positiva, né, neutraliza outra negativa, é assim? Então o que que eu faço? Coloco uma negativa e uma positiva, as duas, né, se neutralizam, o resultado disso é o que? É zero, tá certo? Espero que vocês tenham compreendido aí. Essa 13, pessoal, nós vamos calcular essas operações aí, ilustrando o seu raciocínio em cada item. Quando ele pede para ilustrar, vocês devem ter em mente que vocês vão utilizar lá o esboço do desenho, tá? E aí vocês vão colocar o que a operação pede. Nesse caso aqui, ó, eu tenho 7 positivo, ok? Então o que que eu faço? Eu vou desenhar o esboço, tá? Ele já está desenhado aqui, ó, e vou colocar 7 partículas positivas. Então tá aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, beleza? Só que eu tenho aqui menos 5, tá? Lembrando que essa daqui não é para resolver como a situação 4 do livro, tá certo? Onde vocês teriam lá que acrescentar 5 partículas, depois retirar 5 partículas, certo? E aí depois fazer uma retirada de 5 partículas, tá bom? Isso aí vocês devem se lembrar lá da aula passada, onde teve um exercício que ele pediu para fazer, né, igual ao o exemplo 4, tá, do livro, a situação 4, tá certo? Essa daqui é simples. Você vai fazer o que, ó? Colocou as 7 partículas positivas, você vem com 5 partículas negativas. Qual é o resultado disso? Nós sabemos, né, que uma positiva neutraliza
outra negativa, ó, nós vamos aqui cortar, né? Então, eu vou cortar logo aqui, ó, 5 negativas, certo? E vou cortar também 5 positivas, beleza? Qual é o resultado nosso? É mais 2, está aqui, ó, mais 2, tá certo? Na letra B, eu tenho menos 5, mais e menos 2. Então, o que eu faço? Eu vou colocar menos 5 com 5 partículas negativas. Está aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Está somando outras 2 partículas negativas. Então, eu vou acrescentar aqui mais 2, ó, negativas, ok? Qual é o resultado disso? Eu tenho aqui 7 partículas negativas, ó. Então, o nosso resultado, ó, é menos 7, tá bom? Na letra C, eu tenho menos 2, menos 5. Então, como é que eu faço? Eu tenho menos 2, então eu coloco 2 partículas negativas, ó. E aí eu tenho em seguida menos 5. Então, eu coloco aqui mais 5 partículas negativas. Eu tenho, então, um total de 7 partículas negativas dentro do esboço. Então, esse é o meu resultado. Então, eu vou e coloco aqui, ó, o menos 7, tá ok? Outra coisa também, vocês tomem cuidado, pessoal, na hora de fazer qualquer cálculo aí, tá? Prestem bastante atenção. Então, na letra D eu tenho menos 8 e mais 5. Então, eu vou colocar 8 partículas negativas, tá? Tá elas aqui, ó, esse grupo. E aí, o que nós vamos fazer? Nós vamos agora acrescentar 5 partículas positivas. Então, ele colocou aqui, ó, 1, 2, 3, 4 e 5, tá? Nós vamos neutralizar, então, 5 positivas, ó, com 5 negativas, tá certo? Eu vou neutralizar essas 3 aqui de vez e essas 2 aqui de vez. Então, o que me sobra disso é o quê? 3 partículas negativas é o meu resultado, tá ok? Menos 3. Vamos lá? Na letra E, eu tenho menos 5 e mais 3. Então, eu vou colocar 5 partículas negativas, 3 positivas. Então, vai neutralizar, né? 3 partículas positivas com outras 3, ó, negativas. O que me sobra? Sobra 2 partículas, ó, negativas, então resultado menos 2, perfeito? Na letra F eu tenho menos 4, então eu vou colocar aqui 4 partículas negativas, ó, tá elas aqui, ó, e depois mais 8, então vem 8 partículas positivas, elas foram colocadas aqui. Então nós vamos neutralizar aqui, ó, 4 negativas e neutralizar 4 positivas. O que me sobrou? Sobraram 4 partículas positivas. Então, o resultado aqui, ó, mais 4, certinho? A questão 14 é uma perguntinha aí, né? Quando a soma de um número positivo, né, com um número negativo é a letra A igual a zero. Então, pergunta, quando a soma de um número positivo com um número negativo dá igual a zero? Quando é que ocorre, né? Que a soma de um número positivo com um negativo dá igual a zero. Nós sabemos, né, pessoal, que quando for um oposto do outro, tá? Posso dar um exemplo aqui, né? Se eu colocar o mais 15 com o menos 15. Estou somando o mais 15 com o menos 15. Então, o que acontece? Isso aí dá zero, tá? Ou então, eu tenho menos 2, soma mais 2. Isso aí vai dar igual a zero, tá certo? Então, quando um for oposto do outro, acontece que a soma dos dois vai resultar em zero, tá? E quando é que a soma de um número positivo com um número negativo vai dar um número positivo? Como é que é? Sempre, pessoal, quando o número positivo for maior que o oposto do negativo, tá certo? Então, toda vez que acontecer
do número positivo, né, ele for maior que o oposto do negativo, vai acontecer da soma ser positiva, tá? Eu vou tentar desenhar aqui, ó, como é que ficaria isso aí. Eu vou pegar um número positivo aqui, ó, vou colocar aqui o 7, ó. E aí o que que eu vou fazer? É uma soma, não é isso? Então eu vou colocar aqui uma soma, ó. E aí eu vou colocar menos 3, tá? Então eu estou pegando um número positivo e somando um número negativo. Então ficou 7 mais menos 3. Aí eu vou dar igual aqui, ó, e vou eliminar esse parênteses. Então vai ficar o quê, ó? 7 mais com menos é menos, menos o quê? 3. Aqui, ó, são sinais diferentes, vai subtrair. Só que o sinal que permanece é o do 7, tá? Então, 7 tira 3 é igual a 4, tá? Então, esse é o nosso resultado. Então, o resultado é o quê? Um número positivo, ok? E na letra C, o resultado agora é negativo, ou seja, a soma de um número positivo com um número negativo dá um número negativo. E quando isso ocorre, olha só, quando o número positivo, né, for menor que o oposto do negativo, né? Então, como é isso? Seria no caso seguinte, ó, eu teria aqui o menos 7, tá? Somado aqui, ó, com menos 3. Ixi, que 3 bonito, mas vamos lá. Faz de conta que isso aqui é um 3, tá? Ó, 3. Aí o que que eu tenho aqui? Eu vou dar igual, vou conservar aqui o menos 7, que eu vou eliminar, né? Primeiros parênteses, então mais com menos é menos, né? Menos quem? 3. Então, menos 7 com menos 3 são sinais iguais, vocês vão lembrar da regra. Soma e conserva o mesmo sinal, 7 mais 3 dá igual a 10. Olha só, pessoal. Portanto, eu tenho que toda vez que um número a soma de um número positivo com um número negativo. Ó, pessoal, vou fazer uma mudança aqui, tá certo? Eu coloquei um negativo primeiro somando com outro negativo. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui o positivo 7 e vou pôr um aqui, vai virar 13, tá? Aí segue o raciocínio da resposta aqui, que é quando o número positivo for menor que o oposto do negativo. Então, o que que nós temos aqui, ó? Mais 7 mais menos 13. Como é que fica? Aí você vai baixar o mais 7, ó, e vai fazer jogo de sinal aqui, mais com menos é menos. Vou dar um jeito de acrescentar um aqui, ó. Pronto, ficou 13, certo? E aí eu tenho que sinais diferentes, eu vou subtrair e conservar o sinal do maior, né? Então, menos. Então, o que que eu faço? Eu vou pegar o 13 e diminuir o 7, tá ok? Já conservei o menos, eu vou riscar esse 10 aqui, ó. Então, 13 tira 7 vai dar igual a 6. Então, eu vou colocar aqui, ó, menos 6, ok? Agora sim. Espero que vocês tenham compreendido, tá? Na questão 15, nós vamos aqui usando o que você descobriu a respeito da adição e subtração de números, resolva as operações a seguir sem utilizar a ideia das partículas positivas e negativas, tá certo? Ele quer que você faça o cálculo. Então, como é que é isso aqui? Na letra A, eu tenho 32,5, tá? Eu tenho aqui, ó, 32,5 mais 4,2, tá? Como é que vai ser? O resultado disso, se você organizar aqui, né, 32,5, o 4 embaixo do 2, vírgula embaixo de vírgula, e colocar o 2 embaixo do 5, na hora que você somar, você vai achar 36,7, tá? E lembra que os dois são sinais iguais, tá? Você deve somar e conservar o mesmo sinal, beleza? Na letra B,
o que eu fiz? Eu já eliminei aqui os parênteses, ó. Então, baixei o 32,5, fiz aqui mais com menos deu menos e 4,2. Aqui são sinais diferentes, ó, um positivo, tá? E outro negativo. Eu conservei o sinal do 32,5, que é o maior, então ficou positivo, ó, tá sem sinal, mas é positivo. Peguei 32,5 e tirei 4,2. Resultado, ó, 28,3, ok? Na letra C, menos 2 entre parênteses mais 1,5. Então, o que acontece? Esse menos 2 dentro do parêntese ele é a mesma coisa assim, ó, de menos 2 sem parênteses, tá? Mas você conserva o 1,5. Então, como se eu tivesse eliminado aqui esse parênteses, ó, onde está o menos 2, eu coloquei aqui sem parênteses o menos 2 e desci o mais 1,5. Então nós temos agora sinais diferentes, eu vou subtrair e conservar o sinal do maior, que é o do 2, então coloquei aqui o menos, ó, 1,5 menos 2 dá igual a 0,5, ok? Na letra D eu tenho menos 2 mais, e entre parênteses, menos 1,5. Então eu baixei o menos 2, ó, sem parênteses, como se eu tivesse eliminado, não tem nada aqui fora. Então você pode conservar direto o que está dentro do parênteses, então conservei o menos 2 e fiz aqui mais com menos, que deu menos. Menos quanto? Ó, 1,5. Agora deu sinais iguais, ó, eu tenho o menos 2 e o menos 1,5. Então são sinais iguais. Eu vou conservar o menos e vou somar. Então 1,5 mais 2 dá igual a 3,5, certo? Essa é a resposta. Na letra E, eu tenho menos 2 menos menos 5. Então o que eu fiz? Ó? Eu baixei o menos 2 sem o parênteses, tá? Fiz aqui jogo de sinal, menos com menos deu mais, tá aqui 1,5, né? Quando eu faço o jogo de sinal, sai o valor, né, que está no parênteses. E aí deu sinais diferentes. O que eu faço? Sinais diferentes, você sabe que subtrai, né? Conserva o sinal do maior. Qual é o maior? Do 2. Então tá aqui o menos. 1,5 tira 2 é igual a 0,5, ok? Na letra F eu tenho menos 327, mais entre parênteses menos 531. Como é que faz? Vou abaixar o menos 327, vou resolver aqui o parênteses, eliminando, ó, com o jogo de sinal. Então, mais com menos dá menos e 531. Aqui então são sinais iguais, né? Soma e conserva o mesmo sinal. 531 mais 327 é igual a 858 negativo, tá certo? Na questão 16, pessoal, eu tenho o seguinte, ó. As sequências a seguir foram construídas de acordo com certa regra, por meio da subtração de números. Preencha os espaços adequadamente a fim de que os cálculos estejam corretos. Olha só, pessoal. Então, o que nós vamos fazer? Ó? Na letra A, eu tenho o seguinte, que 6 menos 4 ó, deu 2, 6 menos 5 deu 1, 6 menos 6 deu 0. Percebeu que foi aqui, ó, diminuindo de 1 em 1. Então, se está diminuindo de 1 em 1, 0, o próximo é quem? Menos 1. Ou seja, 6 menos 7 dá igual a menos 1. Próximo, menos 2. Ou seja, 6 menos 8. Sinal do maior do 8, aqui o menos, e faço 8 tira 6, que dá 2. No próximo, 6 menos 9, que dá quanto? Ó? Menos 3, eu sei que está diminuindo, né? De 1 em 1. Então, depois do menos 2, se eu retirar 1, vai estar menos 3, tá? E aí, eu tenho aqui agora para preencher alguma coisa, 6 menos alguma coisa, que dá menos 4. Se eu retirei aqui, ó, menos 9 e deu menos 3, para dar menos 4, claro que tem que ser menos 10, tá certo? Beleza. Na letra B, eu tenho agora 2 menos 0, 2. 2 tira 1, 1. 2 menos 2, 0. 2 menos 3, ó,
percebeu que aqui está caindo, está diminuindo de 1 em 1, assim. Então 0 menos 1 dá menos 1, menos 1 menos 1 dá menos 2, menos 2 menos 1, menos 3, tá? E aí, para dar menos 4, eu sei que a última coisa que foi feita foi 2, ó, menos 5, tá? Que deu menos 3. Então, para dar menos 4, claro que eu tenho que pegar 2 e diminuir, ó, 6, ok? Espero que vocês tenham acertado aí. Veja bem, pessoal. Na letra C, eu tenho agora menos 1, menos 0, tá? Desconsidere esse parênteses aqui, você tem menos 1, menos 0, que dá igual a menos 1, tá? Menos 1 com menos 1, menos 2. E aí segue. Menos 3, que é menos 1, menos 2. Menos 4, que é menos 1, menos 3. Menos 5, que é menos 1, menos 4. Menos 6, que é menos 1, menos 5. Menos 7, que é menos 1, menos 6, ok? E na letra D, eu tenho menos 4 mais 0, né? Que dá menos 4, ó. Menos 4 mais 1, que dá menos 3. Menos 4 mais 2, que dá menos 2, tá? Então, 4, menos 4, menos 3, menos 2. Então, o que está acontecendo aqui, ó? Tá somando 1, tá? Porque a tendência dos números aqui, ó, do menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, é chegar para os positivos, né? E tá pulando de 1 em 1. Então, tá aumentando 1, tá certo? Então, aqui, ó, menos 4 mais 2 deu menos 2, menos 4 mais 3 deu menos 1. Agora eu quero que dê 0. Então, se a última coisa que eu fiz foi somar 3, claro que eu vou somar quem agora, ó, 4, tá beleza? E aqui, menos 4 mais quanto? Para dar 1, aqui já tinha parado no 0, somei 4, então só pode ser quem, ó, somar 5, né? E aqui eu tenho menos 4 mais 6, que vai dar quanto, ó? 2, porque eu tenho 0, 1, e eu sei que está aumentando de 1 em 1, então o próximo é 2, tá bom? Agora, nessa questão 17, olha só, o que nós temos? Na atividade 3 deste capítulo, você e seus colegas discutiram como efetuar soma e subtração de números diretamente sem utilizar a ideia das partículas, tá, pessoal? Essa daqui é da eliminação de parênteses, né? E a regra, né, de sinais, tá beleza? Nós temos aqui, na letra A, o menos 13 mais 25. O que eu faço? Eu vou baixar o menos 13, não tem sinal aqui ó, antes, tá? Então já baixo o menos 13 e desço o mais 25. Sinais diferentes, vocês sabem, vai subtrair e conservar o sinal do 25, que é o maior. Então está aqui o positivo, se deixar sem o mais também está certo, tá? Então 25 tira 13 dá igual a 12, perfeito? Na letra B eu vou baixar o menos 13, está aqui o menos 13, ó. E aí eu vou descer o menos 25, tá? E aí o que nós temos? Dois sinais iguais. Sinais iguais eu sei que soma e conserva o mesmo sinal. Então eu coloquei o menos aqui, ó. E 25 com 13 dá 38. Na letra C, eu vou eliminar aqui esse parênteses. Então eu vou baixar o 11, tá? Mais com menos é menos, menos quem? 7, beleza? Sinais diferentes, vocês sabem que subtrai e conserva o sinal do 11 aqui no caso, né? Que é o maior. Então eu não coloquei sinal no 4, ele já é mais, tá beleza? 11 tira 7 dá igual a 4. Na letra D, eu tenho 11 menos menos 7. Então ficou 11 menos com menos. Ó, jogo sinal, ó. Para eliminar o parênteses, dá mais quem? 7. 11 com 7 dá igual a 18, que eu sei que 11 e o 7 são sinais iguais. Eles acompanham, né? Sinais iguais, então soma. Então 11 com 7 dá igual a 18, beleza? Na letra E eu tenho menos 21 mais menos 13. Então eu baixei o menos 21 aqui, ó. Eu não tenho sinal aqui antes, beleza? E mais com menos, ó, fazendo aqui o jogo de sinal, mais com menos deu menos 13. Agora eu tenho dois sinais iguais, ó. Então eu vou conservar o menos e vou somar os dois, tá?
é como a gente já falou em sala de aula, é duas dívidas, né? Então vou ter que somar. Então 21 com 13 dá igual a 34. Na letra F eu tenho menos 21, não tem sinal antes, então eu baixei ele aqui, ó, menos 21. E aqui eu faço o jogo de sinais para eliminar esse parênteses. Então menos com menos deu mais quem? 13. Sinais diferentes eu vou subtrair e conservar o sinal do maior, que é o do 21, tá? Tá aqui o menos. 21 tira 13 dá igual a 8. Perfeito, pessoal? Questão 18. Observe a figura a seguir, tá? Pessoal, olha só. Esse triângulo aqui, ele tem 1, 2, 3, 4. Ele tem 5 linhas. Na letra A, olha o que pergunta. Quantas partículas azuis e amarelas haverá em um triângulo como esse, só que com o quê? 10 linhas. Tá, pessoal? 10 linhas. Então, o que acontece? Nós vamos, então, calcular linha por linha, tá? O modo fácil que eu encontrei, né, foi calcular linha por linha. Então, eu tenho aqui, ó, o seguinte. A próxima linha aqui, ó, é a sexta linha. Ela vai ter 6 azuis. Por quê, pessoal? Na segunda linha tinha 2. Aí vem pula a terceira, que é a amarela, né? E aí vem para a quarta. Aí vem 4 partículas azuis. Significa o quê? Que está aumentando de 2 em 2 partículas azuis a cada linha, tá? Então, o que acontece? Aí eu tenho aqui agora a parte de partículas amarelas, tá? E aí, então, eu encontro uma sexta linha aqui embaixo, que vai ter 2 partículas azuis a mais. Então, se eu tinha 4 aqui, na próxima eu vou ter 6 azuis, tá? Só que a próxima vai ser o quê? Uma partícula, um grupo, né? Uma linha de partículas o que, ó, amarelas, tá? Então, como eu tenho aqui que também aumenta de 2 em 2, ó, então vamos ter 7 partículas amarelas, tá, pessoal? Porque a última vez que aconteceu de ter partícula amarela tinha 5. Como está aumentando de 2 em 2, então 7. Então, na sétima linha, 7 partículas amarelas. Na oitava linha, aí se na sexta linha era 6 azuis, na oitava linha serão 8, porque eu sei que está aumentando de 2 em 2. Na nona linha já é amarelo. A última vez que aconteceu amarelo no triângulo tinha 7. Uma aumenta de 2 em 2, então vai para 9 amarelas, tá? E na décima linha eu vou ter, pessoal, ó, 10 azuis. Por quê? Na oitava linha ocorreu 8 azuis, né? Como aumenta de 2 em 2, então na décima linha eu vou ter 10 azuis, tá beleza? Por que eu fiz isso? Porque tem uma pergunta aqui, ó, a pergunta da A ela diz assim, né? Quantas partículas azuis e amarelas haverá? Então nós vamos ter que somar tudo agora, tá? Então o que eu fiz? Eu somei separado, tá? Então aqui, ó, são as azuis primeiro, tá? As azuis eu peguei aqui 10 daqui, ó, com 8 daqui, tá? Estou riscando e vocês acompanhem, com 6 daqui, certo? Aí eu vim, ó, 4 azuis daqui e mais 2 azuis daqui, que eu não posso deixar de considerar a figura inicial, tá bom? Total disso, pessoal, deu 30. Como todas as partículas são positivas, então, ó, mais 30, beleza? Agora eu vou para as amarelas. Eu tenho 9 amarelas, coloquei aqui 9 amarelas, 7 amarelas, coloquei aqui, tá? Aí agora eu venho com 5 amarelas daqui, depois 3 amarelas daqui, ó, tá aqui o 3, e eu vou para uma amarela do início, tá aqui o 1. Total disso tudo, 25. Aí o que acontece, ó? Já fiz o que ele pediu. Ele pediu a quantidade de partículas azuis e a quantidade de partículas amarelas. Eu coloquei. Azuis deu 30, amarelas deu 25, certo?
Na letra B, a pergunta é o seguinte, ó, que número é representado pela carga das partículas no item anterior, pessoal? Ele não quer que você olhe para esse triângulo aqui, não. Ele quer que você olhe para o triângulo maior, que é o que vai ter 10 linhas. E aí o que acontece, pessoal? Quando a gente somou aqui as azuis, vocês viram que deu 30, tá? E as amarelas deu 25. É assim? Porém, eu sei que as azuis são o quê? Partículas negativas, né? Então eu vou ter aqui menos 30, né? E as amarelas deu 25, como são positivas, então dá mais 25. Então qual é o número que representa a carga dessas partículas, né? Então o que eu fiz? Olha só, eu peguei as negativas, tá? Que foi as azuis, botei menos 30 e coloquei mais 25, porque são partículas aqui, ó, positivas, né? Assim? Então, menos 30 mais 25, qual é o resultado disso? Sinais diferentes, vocês sabem que subtrai. Conservo o sinal do 30, ó, que é o maior, então coloquei o menos aqui. 30 tira 25 é igual a 5. E você pode pensar assim também. Eu tenho 30 partículas negativas e 25 positivas. Então, o que eu faço? Eu vou neutralizar 25 positivas, eu vou cortar todas as positivas, então eu corto 25 positivas e, claro, vai me sobrar o quê? 5 partículas negativas, tá beleza? A 19, pessoal, verifique se as igualdades são verdadeiras ou falsas, tá? Já está com a resposta aqui, tá? Mas vocês acompanhem o que eu vou fazer aqui. O que foi feito? Ó? Diz que isso aqui, ó, 21 mais menos 13 é igual a 21 menos 13. Claro, pessoal, que essa sentença aqui, ó, ela é o que, ó? Verdadeira. Por quê? Se você eliminar aqui o mais com menos aqui para sair o 13 aqui, ó, fazer jogo sinal, lógico que vai dar menos 13. Então a sentença é verdadeira. Porque 21 e aqui dá menos 13 é igual 21 menos 13. Então as duas coisas são equivalentes, né? Estão iguais. Veja bem essa B. Menos 39 mais 12 é igual a 12 menos 39. Verdade, né, pessoal? O menos 39, se eu tirar ele dos parênteses, ele vai ficar menos 39 mais 12. Aqui ele só inverteu. Pôs o 12 primeiro e o menos 39 depois, mas isso não altera o resultado. Então, por isso é verdadeira a sentença. Tá? Aqui, na letra C, 47 menos com menos dá mais 10. Então, fica 47 mais 10. Aqui está dando 47 mais 10 e aqui também é 47 mais 10. Então, a sentença é verdadeira, tá? Agora aqui eu tenho, letra D, menos 51 menos 18 igual menos 51 mais 18. Essa, pessoal, falsa. Por quê? Olha só, eu tenho um menos 51 aqui que se eu tirar ele fora do parênteses, vai ficar menos 51. Só que é menos 51 e menos 18, tá? Aí ele vai e coloca aqui, ó, um mais 18, então contrariou tudo isso aqui. Então, portanto, ela é falsa, certo? Na 20, pessoal, eu tenho o seguinte, ó. Lembra lá da atividade 11 que nós fizemos, né, com o jogo das cartas, né? Nós vamos fazer agora com esse grupo de cartas aqui, ó. E lembrando, pessoal, que uma carta preta, ela é positiva, tá? E uma carta branca, ela é negativa. Aqui o resultado final aqui, ó, já está aqui menos 18. Então, como que você chegou nisso? Você pode fazer o cálculo mental, somando aí, né, os positivos e somando os negativos e depois fazendo uma subtração, tá? Ou, veja bem como é que eu fiz, né? Aqui eu coloquei a carta preta 4 mais 4, 13 branca menos 13, 8 preta mais 8, 12 e 7 branca menos 12 menos 7 e a preta 2 mais 2. Então o que aconteceu aqui, pessoal? Eu somei todos os que tem sinal de mais primeiro. Então eu peguei aqui o mais 4 com o mais 8 e com o mais 2. Total disso deu 14. Está aqui o 14. Aí eu botei o sinal de menos aqui, ó, e somei todos os que tem menos. Somei o 13 com o 12 e com o 7. Quanto é que deu, pessoal?
32, a soma. Aí eu apliquei a regra agora, ó, sinais diferentes, tá vendo? Subtrai, conserva o sinal do maior, que é o do 32, ó. O do 32 é o maior, então eu botei o menos, e eu peguei o 32 e diminui 14. 32 diminui 14, deu quanto, ó? Deu 18, tá certo? Confere para a resposta do livro. Na letra B, pessoal, olha só, eu tenho 9 negativo, que é uma carta branca, 9 positivo, 3 negativo, 3 positivo, 1 positivo e 1 negativo. O que acontece? Olha só, o 9, pessoal, negativo, corta com o 9 positivo, neutraliza, né? Pensa nas partículas lá. Neutraliza também menos 3, mais 3. A soma de um número positivo, nós vimos uma questão também aí, um número positivo com um negativo, sendo eles iguais, sempre dá igual a zero. Então, corto também o menos 1 com o mais 1. O que sobra disso? Zero. Tá ok? Agora eu tenho 8 partículas, quer dizer, a carta preta, né? Representa número positivo, então eu tenho 8 positivo, 0, menos 0, né? Menos 6, mais 6, menos 7 e menos 8. Ó, foi o que eu coloquei aqui. Então eu tenho mais 8, menos 0, menos 6, mais 6, menos 7 e menos 8. Olha, pessoal, aconteceu de novo. O mais 8 corta com o menos 8. Menos 6 corta com o mais 6. 0 eu desconsidero, então o que me sobra aqui? Ó, menos 7 é o meu resultado, né? Ou seja, a pontuação que eu tenho aí com esse grupo de cartas. E aí, pessoal, olha só. Para finalizar, aí nós temos o desafio, tá? Onde diz assim: os algarismos de 1 a 9 são colocados em ordem, com sinais de adição e subtração entre eles. Tem que existir, pessoal, sinal de adição e subtração. Nem que você coloque só uma subtração, mas tem que ter mais e menos, beleza? E aí vocês vão utilizar os números de 1 a 9. Então, olha o exemplo na soma e na subtração que ele fez, ó, para o resultado dar 100. Então, ele fez 1 mais 2 mais 3, subtraiu 4, mais 5 mais 6. Só que ele juntou aqui o 7 e o 8 para virar 78, tá? E por final ele colocou mais 9. Quando ele somou tudo, deu quanto? Deu 100, tá? Não tem só uma forma de fazer, tá? Tem várias formas de fazer. Porém, pessoal, vocês vão ter que dispor aí de tentativas, tá? Para que essa soma dê 100, tá bom? Então eu trouxe aqui outra tentativa que dá 100, que foi essa aqui, ó. Ao invés de somar 1 mais 2 mais 3, eu juntei tudo e virou 123. Tá vendo? 123. Menos, aí 4 e o 5 eu coloquei juntos para ficar 45. Menos de novo, 6 e o 7 ficou 67, tá? Lembra que tem que obedecer essa ordem, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 até o 9, tá? E mais, pessoal, o 8 e o 9 juntos que virou 89, tá? Se você pegar 123, diminuir 45, diminuir 67, depois somar 89, você vai achar aqui, ó, resultado 100, tá bom? Valeu, pessoal. Eu espero que vocês tenham entendido, tá? Mesmo assim, qualquer dúvida que surgir, vocês podem estar mandando no privado aí, tá bom? Mas o importante é, se teve uma questão que não deu para compreender, volte à resolução, volte o vídeo, pessoal. É até melhor uma videoaula do que uma aula presencial, né? Às vezes o aluno tem vergonha de pedir, de falar que não entendeu, né? Então no vídeo, né, ele volta quantas vezes ele quiser, tá? Então é isso aí, tá? Volte o vídeo e reveja as questões aí. Em último caso aí vocês me chamem aí para poder ajudar em alguma coisa, tá bom? Aqui, pessoal, eu trouxe alguns exercícios resolvidos, tá? Então, o que nós temos aqui, ó? Eu tenho na letra A 200 mais 10 menos 149 mais 400 menos 641 e mais 8.
Aí o que que acontece? Eu peguei aqui, somei todos os positivos, que tem sinal de mais, então somei o 200 com o 10, com o 400 e com o 8, tá? Somei tudo, tal, e deu quanto? Ó, 618. Aí eu coloquei aqui o sinal de menos, acompanhem, ó, e somei só quem tem menos. Então foi 149 com 641, que deu quanto? Ó, 790. Aí eu tenho aqui agora sinais diferentes, lembra da regra. Subtrai e conserva o sinal do maior. Como o maior é do 790, pessoal, eu coloquei aqui o menos, ó. Aqui o menos. E eu peguei 790 e diminuí 618. Qual é o resultado disso? 172. Tá beleza? Na letra B, pessoal, eu já coloquei aqui, ó, parênteses, tá? Então tem parênteses, menos 7 mais 9, mais, aí vem outro parênteses, menos 8 menos 15, menos, aí vem outro parênteses, e aí tem dentro do parênteses 12 mais 22. Então o que nós vamos ter que fazer aqui? Vamos ter que eliminar esses parênteses. Elimina como? Com jogo de sinal. Aqui, nesse menos 7, pessoal, esse mais 9, não tem sinal antes. Então, o que eu vou fazer? Eu vou baixar os dois de vez. Aí eu coloquei aqui, ó, menos 7 mais 9. Aqui já tem sinal de mais, então eu fiz mais com menos, deu menos 8. Mais com menos deu menos 15. Aqui, menos com mais, menos 12. Menos com mais, menos 22. Fiz o mesmo procedimento aqui, ó, da letra A. Somei os mais, quem era mais só tinha o 9. Tá aqui o 9. Coloquei o sinal de menos e somei os de menos. Então, 22 com 12 com 15, com 8 com 7 dá 64. E tem o sinal de menos, então menos 64. Sinais diferentes, pessoal, subtrai e conserva o sinal do menos, que é o maior. 64 tira 9 deu igual a 55 negativo, tá? E aqui na letra C, pessoal, o que eu tenho? Uma expressão numérica, tá? Com números inteiros, tá certo? E que está tendo aí agora o colchete, os colchetes e as chaves, tá bom? Então o que eu tenho aqui? Uma chave, aí vem um colchete, tá? E dentro desse colchete eu tenho toda essa operação aqui. Lembra que o colchete ele fecha aqui, ó. A chave ela fecha aqui, ela abre aqui, ó, e fecha aqui, certo? Então, o que eu tenho? Um colchete primeiro e fecha esse colchete aqui. Eu tenho um colchete aqui e colchete aqui, tá certo? E no final tem um menos 15 que eu vou ir conservando ele sempre, tá ok? Então, pessoal, o que nós vamos fazer? O primeiro passo, ó, que eu vou fazer, ó, é eliminar os parênteses, tá certo? Então o que eu vou fazer? Baixei a chave, tá aqui a chave, ó. Baixei também o colchete e fui eliminar aqui, ó, esse parênteses, ó. Vou até marcar aqui que eu fiz primeiro. E vou aqui, ó, também, que é parênteses, ó. Vamos lá, então baixei aqui o colchete, baixei o menos 3 e fiz. Mais com mais deu mais 4, mais com menos deu menos 8. Como esse menos 5 aqui estava só, né, não tinha parênteses aqui para eliminar, eu baixei ele. Fechei o colchete, mais, baixei o mais aqui, ó. Conservei o colchete, tá? Baixei o 9 e eliminei aqui. Mais com menos, menos 10, mais com mais 4. Baixei o mais 8 e fechei aqui, ó, a chave e conservei o menos 15, ok? Então o que ficou? Agora chegou a vez de eu eliminar os colchetes. Tá? Então tudo isso aqui está dentro do colchete. Ó. Tá vendo? Tudo isso aqui também está dentro do colchete. Então eu vou usar o jogo de sinal e vou eliminar. Não tem sinal, pessoal, aqui antes. Ó. Veja bem onde eu estou riscando aqui. Ó. Não tem sinal antes. Então baixei todo mundo já sem o colchete. Até aqui o menos 5. Como aqui tem um mais, aí eu fiz mais com esse, mais com menos 10, mais com mais 4, ó, e assim foi. Então, pessoal, mais com mais deu mais 9, mais com menos, menos 10, mais com mais 4 e mais com mais 8. Baixei aqui, ó, o menos 15 e agora eu vou eliminar a chave.
Não tem sinal aqui, pessoal, antes da chave, tá? Então, baixei todo mundo que está dentro da chave, tá? Eles aqui, ó. Menos 3, mais 4, menos 8, menos 5, ó, mais 9, tudo aqui. E no final, baixei o menos 15. O que eu fiz agora? Somei os de sinal de mais. Quem é que tem sinal de mais aqui, ó? O 4, o 9 e outro 4 aqui e o 8, tá? Soma disso deu quanto, ó? 25, tá, pessoal? Aí aqui tem um sinal de menos, eu vou colocar o sinal de menos agora e vou somar os de menos. Então, menos 3, menos 8, menos 5, menos 10 e menos 15. Total, 41. Agora eu vou aplicar os sinais diferentes, subtrai e conserva o sinal do 16, que é o maior. Sinais diferentes, ó, subtrai e conserva o sinal do 41, que é o maior, então menos, está aqui o menos. 41 tira 25 é igual a 16. Perfeito, pessoal? Aí, pessoal, nós temos uma agenda proposta, tá certo? Para vocês fazerem. São as questões das páginas 272 e 273, tá? Exercícios complementares que tem no livro de vocês, tá bom? E aqui algumas dicas, pessoal, ó. Não se esqueçam de comentar o nome no momento da visualização do vídeo, tá? E os cálculos que não derem para ser feito no livro, façam no caderno e organizado, tá? Contendo o número e a questão. Evitem chamar no PV, pessoal, para perguntar sobre quais páginas serão de tal atividade, tá? A agenda sempre vai estar no final do vídeo ou nas descrições, tá bom? Quando não entender uma questão, pessoal, tenha o trabalho de voltar o vídeo, foi o que eu falei, tá? E assistir novamente até que clareie as ideias. Se não clareou no vídeo, de forma alguma, aí sim vocês passam, vocês me chamam, tá bom? Então, pessoal, ó, bons estudos, tá certo? Um abraço aí.